students, I am teacher Nemer Geunon. It's good to be here with you today. Hoje a nossa aula é do 9º ano e é com muita satisfação que eu estou aqui para mais uma aula de inglês, ok? Let's go? Vamos lá? Primeira coisa aqui é o time to study. Por vocês estudarem, praticar a língua, então sit down in front of TV and let's go practice in English. Sente aí em frente à sua TV, relaxe e vamos praticar inglês, ok? Antes eu quero dar umas dicas de prevenção para vocês a respeito da pandemia, igual a gente faz todas as nossas aulas. Então vamos ver lá, ó, How to protect yourself. Wash your hands, lave suas mãos. Cover your face, cubra seu rosto, use máscara. Clean your object, limpe seus objetos, ok? Quando chegar em casa da rua, pega o smartphone, limpa, para ficar tudo ok aí nessa prevenção. Don't touch, não toque nos objetos, evitem ao máximo dentro do supermercado, lojas. Agora que a gente já está liberado para fazer algumas comprinhas, evite de tocar. Don't touch, ok? Avoid crowded place, evitar locais com muita gente, locais lotados, ok? E cook your food thoroughly, cozinhe seu alimento cuidadosamente, certo? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema hoje é English Digital World, o inglês inserido no mundo digital, né? Como eu já havia falado na nossa aula passada, que a gente fez sobre Games and Technology, o inglês está mais inserido na nossa vida do que a gente imagina. Então eu começo aqui a nossa aula de hoje, lendo um texto para que vocês possam ver que a gente está sempre usando termos em inglês que são considerados termos universais, principalmente nessa era tecnológica de hoje. Então vamos lá. Observe como o inglês já faz parte do nosso cotidiano. Então tem um textozinho aí, vou ler para vocês. Analisem as palavras que aparecem em inglês. São palavras que já estão incorporadas no nosso vocabulário. Ted acorda de manhã, vai ao banheiro e escova os dentes com a pasta dental close-up. Se arruma, toma café e sai para o trabalho. Ao chegar, cumprimenta seus amigos, vai para sua sala, liga o computador, um notebook e verifica o mouse. Logo em seguida, conecta-se ao web e olha sua caixa de e-mail. Depois de um tempo, é hora do almoço e Ted decide variar o cardápio. Hoje não vai ao restaurante de self-service. Com isso, se dirige a um pit dog, também conhecido como trailer, para comer um sanduíche, que é um tipo de fast food, e para acompanhar pede uma Pepsi Light. Terminada a refeição, Ted decide ouvir um pouco de música que ele salvou no pendrive. Vai então até o carro para uma sessão do melhor rock and roll. Então, como vocês podem perceber aqui, a gente usou dentro do nosso texto em português diversas palavras de origem inglesa, da língua inglesa, americanas, né? Então, isso para mostrar o quê? Que o inglês está inserido dentro do nosso vocabulário, que ele já é uma língua universal que a gente chama de língua franca, né? Isso é o que? É o estrangeirismo que dentro do nosso país é muito forte. Você pode ver que quando vocês estão andando na rua, às vezes tem muitas lojas com nome em inglês, bares, né? Então aqui, ó, tem os nomes em inglês: close-up, notebook, mouse, web, e-mail, self-service, pit dog, trailer, sanduíche, fast food, Pepsi Light, pendrive e rock and roll. Então, todas essas palavras aí de origem americana. Mas precisa de uma tradução para essa palavra? Não. A gente já entende ela dentro do nosso vocabulário. Então, na aula passada, como a gente viu aquela excelente ferramenta que são filmes e séries, né? Hoje a gente está vendo aí esse vocabulário incluído dentro do nosso português. Para quê? Para estimular o aprendizado da língua inglesa. Quando a gente começa assim, a gente vai tendo um gás maior para que possa aprender a língua e continuar praticando, ok, students? Vamos ver sobre o estrangeirismo, que é isso que está acontecendo aí na nossa língua. No Brasil, o estrangeirismo é muito forte. Então, o que seria esse estrangeirismo? É o uso de palavras, frases ou expressões originárias de uma língua estrangeira, como o inglês incorporado ao português. O fenômeno chamado de anglicismo. A era digital nos trouxe ainda mais o uso desse estrangeirismo. Termos usados em inglês são frequentemente usados como um vocabulário universal, certo? Então vamos ver alguns exemplos aí. Nós temos tablet, Spotify,
download, notebook, login, e-mail, smart TV, website, checklist, Facebook, spam, desktop, likes, links, homepage, Instagram, internet, selfie, marketing, delete e break. Então, peguei palavras que a gente nem precisa da tradução para fazer o entendimento, porque são palavras que a gente já usa no nosso dia a dia com a era digital, né? Hoje, com a tecnologia, com essa era digital, com o mundo digital à nossa volta, essas palavras já são muito utilizadas em todos os lugares do mundo e todo mundo entende o significado. Então, para praticar a pronúncia, vamos repetir um pouco aí. Eu falo daqui e você, student, repeat aí da sua casa. Let's repeat, ok? Tablet, Spotify, download, notebook, login, email, smart TV, website, checklist, Facebook, spam, desktop, likes, links, homepage, Instagram, internet, selfie, marketing, delete e break. Então, essas palavras não precisam de tradução, ok? A gente já entende elas dentro do nosso vocabulário. Isso a gente chama de língua franca. É uma língua que a gente usa num meio para se comunicar geral. Geralmente é o inglês que é essa língua franca, porque é uma língua que a maioria das pessoas entendem, mesmo que minimamente, certo? Então vamos ler lá o que é a língua franca para vocês. Língua franca ou língua de contato é a língua que um grupo multilingüe de seres humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Essa língua é geralmente diferente de todas as línguas naturais faladas pelos membros do grupo. Então, o que acontece? A gente pega os termos em inglês para o mesmo grupo de falantes utilizar. Sendo assim, às vezes esse termo tem um sentido dentro do contexto em outro país, mas nesse mundo digital, eles mudam o sentido, né? Por exemplo, notebook é computador, né? No sentido, dentro do país, a gente vai falar caderno, né? E aqui dentro dessa era digital, é o nosso computador que a gente carrega para todo lugar, né? É um computador de mão. O desktop, por exemplo, desk é carteira, escolar, mesa. Então, a gente leva esse termo para a tecnologia, para o mundo digital, e o desktop vira aquele computador que você tem na sua casa, na mesa, que você não pode levar para nenhum tipo de lugar. Então é isso que o mundo digital influenciou para o nosso aprendizado da língua inglesa. E por isso que é muito importante, para que a gente não fique para trás, a gente saber utilizar esses termos e também saber o que eles significariam dentro da língua daquele país, ok? A evolução do inglês. Por que isso acontece? Porque teve uma evolução da língua. E por que ela foi utilizada? Vamos ver? O que vivemos hoje é uma revolução de linguagem. A língua inglesa está mudando muito e assumindo uma posição de liderança devido à internet e à tecnologia. Hoje é possível compartilhar um pensamento com milhões de pessoas em segundos. Isso acontece porque o inglês é um idioma que a maioria das pessoas conseguem compreender, mesmo que minimamente. Antes da internet, o inglês já era a língua mais internacional do mundo e a tendência é que esse índice aumente ainda mais. É um fato, o inglês já é a língua principal para tecnologia, comunicação, ciências e outras diversas áreas. Então, ele está presente dentro dessa tecnologia, dentro das ciências, dentro de diversas áreas, dentro das empresas multinacionais. Então, por exemplo, eu sou contratado por uma empresa, eu preciso ter uma fluência no inglês, porém, às vezes eu vou fechar um negócio com uma pessoa que não é americana, às vezes é um chinês, às vezes é um espanhol. Então, para que eu não precise saber todas essas línguas, a gente usa uma língua universal, e essa língua é o inglês, certo? Então, é isso que acontece quando a gente pratica a língua. A gente sai bem, a gente consegue uma posição melhor, até mesmo no mercado de trabalho, aluno. Então, fiquem atentos aí a esse uso da língua nas mídias e tecnologias digitais, certo? Gírias que são comuns na internet.
A gente usa diversos tipos de gíria hoje, principalmente no WhatsApp, né? A gente pode pegar gírias americanas para fazer alguma brincadeira ou até mesmo um meme. Então aqui eu listei algumas gírias que a gente usa com frequência nesse mundo digital, ok? Então vamos lá. Baby, fake news, fancy, dirty, sec, yes. WhatsApp, to ship, somebody. Então, olha essas gírias aqui, o significado de cada uma. Baby, geralmente a palavra baby, geralmente não, ela é escrita com B-A-B-Y. Mas para fazer uma forma mais carinhosa, a gente vê esse tipo de gíria, escrito com B-A-B-E, baby, que é tipo namorado, ou queridinho, ou benzinho, certo? Fake news, que está rolando demais aí nesse mundo digital de hoje, são as fake news, que são o quê? As notícias falsas. Fancy, que é uma gíria para gostar. Gostei de alguém, de alguma pessoa, certo? Dirty, para falar cara. E aí, cara, dirty, ok? Sec, para abreviação de segundo. Yes, vem de yes, uma forma de empolgação. Então, quando eu coloco yes ao invés de yes, significa que eu estou dando um sim com muito mais alegria, com muito mais empolgação. WhatsApp. WhatsApp é muito comum. Quando você vai ver a pessoa, ao invés de você falar um hi, um hello, você fala WhatsApp, significa e aí? Então é daí que pode ter vindo o nosso WhatsApp. Apesar de que o WhatsApp, o app é de app, mas como dá a mesma pronúncia, é como se fosse uma chamadinha, e aí? E aí a gente vai iniciando toda uma conversa, todo um diálogo, ok? To ship é o verbo apoiar e também está muito em alta hoje. Por exemplo, a gente vê um casal, aí fala, eu shippo demais esse casal. Nós já trouxemos essas palavras para o nosso vocabulário. Ou seja, eu apoio esse casal, eu gosto deles juntos. Então, to ship vem desse verbo apoiar. Então, shippei um casal, é isso, certo? Somebody, quando eu coloco alguma coisa ligada a isso, é para falar que a pessoa está arrasando. Ele também virou gíria. Apesar de somebody significar alguém, dentro de um contexto, ele pode dizer que a pessoa está arrasando, está dando um show de bola aí, ok? Aqui eu coloquei algumas sentenças com esses vocabulários para a gente fazer uma análise e uma pronúncia dessas sentenças, ok? Então, look the sentences. Primeira sentença aí. He's not that terrible, that's fake news. Então, para começar, a gente tem que pensar na estrutura de uma sentença. Toda sentença ela tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, aqui nós temos o sujeito he, o verbo e o complemento, certo? Então, he's not that terrible, that's fake news. O que significa isso? Ele não é tão horrível, isso é uma fake news, uma notícia falsa. Tá vendo que quando eu fui traduzir, eu quase não falei notícia falsa, porque o fake news já está muito incorporado dentro do nosso vocabulário, ok? Hey, what's up? O que significa? Oi, e aí? Então, isso é muito, muito utilizado, né, na língua inglesa, ok? Anna and Peter are so cute together. I ship them so much. Então, Anna e Peter são uma gracinha juntos. So cute também é uma gíria, essa palavra. So cute. Significa bonitinho, mimoso, certo? Então, eles são uma gracinha juntos. I ship them so much. Então, eu shippo eles demais, ou seja, eu apoio os dois juntos, ok? Então, para vocês verem também que esse to ship já está bem incorporado dentro da nossa língua. Isso para quê? Para dar um gás para vocês procurarem aprender mais o inglês. Primeiro a gente usa vocabulários que a gente já utiliza na nossa língua e daí para frente a gente vai construindo vocabulário que é utilizado apenas naqueles países. Hoje com a internet, com diversos sites aí para vocês possam aprender a língua inglesa até mesmo sozinhos, né? Então isso o professor traz aqui na nossa aula para que vocês ganhem um gás, empolgue e practice English, ok? Siglas comuns. Tem muitas siglas que a gente usa também, são comuns nesse mundo digital. Então vamos ver alguma sigla? Vou falar elas em português e ler em inglês para vocês. ASAP. As soon as possible. Assim que for possível. Então, por exemplo, se é um termo grande, então eu coloco só essa sigla dentro de uma conversa no WhatsApp ou no Messenger, por exemplo. Ok? BF ou GF.
boyfriend, girlfriend, namorado ou namorada. BFF, Best Friend Forever. Essa é muito usada. Até aqui no Brasil mesmo, eu já cheguei a receber algumas siglas dessas. Principalmente essa, Best Friend Forever, BFF. BRB, Be Right Back, volto logo. BTW, By the Way, a propósito. CYA, que a gente fala CIA. See you, até mais, certo? GRA, é o 8, né? Que a gente fala GR8, great, que é ótimo. You are, que é você é. Show, também é muito vista essa show aí, que significa kisses and hugs, beijos e abraços, ok? Lau, também é muito utilizada quando a gente está fazendo algum tipo de piada, algum tipo de graça, ou até mesmo num meme. Então, LOL, laughing out loud. Loud, rindo alto. OMG, oh my God, ok? Read the sentences. Vamos analisar aqui essas sentenças com esses termos incluídos nelas. Então, tem lá a primeira. Dirty, you are awesome. Ou seja, cara, você é surpreendente. Você é importantíssimo, ok? Então, a palavra em destaque, que é o awesome, ela pode ser um article, um artigo, uma preposition, uma preposição, um adjective, que é um adjetivo, ou uma conjunction, que é uma conjunção. Então, vamos analisar lá, awesome, dirty, we are awesome. Cara, você é surpreendente. Então, surpreendente está caracterizando o cara. Tudo que caracteriza dentro de uma língua, a gente chama de adjective, ok? Então, acertou o aluno que pensou aí em casa que isso é um adjective. If you buy one smartphone, you will enter the digital wave. Se você compra um smartphone, você vai entrar na onda digital. Então, aí tem o if, que é o se, e tem também o will enter, que é entrará. Já expliquei em uma dessas aulas que o will, ele faz o futuro de qualquer verbo. Então, se aqui é o enter, entrar, o will enter, entrará. Se fosse o verbo dançar, dance, o will dance, dançará. Então, seria um artigo e um verbo, article and verbs, preposition and nouns, adjective and pronouns, ou conjunction and future verbs. Vamos ver lá. O if, nesse caso, ele é uma conjunção. Ele está aí para ligar duas sentenças. Eu tenho dois verbos aqui, que é o buy e o enter. Significa que eu tenho um período composto. Toda vez que eu tenho um período composto, eu preciso de uma conjunção para ligar esse período, certo? Então, aqui a gente tem o if como conjunção e o enter é um verbo no futuro. Então, acertou quem colocou conjunction and future verbs, ok? If you worked in a LAN house, you would enter the digital age. A palavra LAN house, pessoal, é uma palavra que a gente utiliza só aqui no Brasil. Mas como é o termo em inglês, eu coloquei aqui para vocês, certo? Então, aqui o destaque é a palavra you. You é um verb. Verbo indica estado ou ação. O you indica isso, significa você. É um pronoun, que substitui nome. O you pode substituir um nome. É um noun, que seria um substantivo, né? Tudo que caracteriza e dá nome aos seres. Será que o you seria isso? Ou uma conjunction, ligando um período composto? Acertou quem respondeu que o you é um pronoun, ok? Ele substitui o nome, ele é um pronome de segunda pessoa, tanto do plural quanto do singular, ok? Termos técnicos são essenciais. Então, a gente tem vários termos técnicos aí, ó. App, byte, bug, cloud, cookie, HTML, screenshot. Então, esses termos a gente usa muito. Por exemplo, o cookie. Cookie na nossa língua é biscoito, né? Mas aqui, o cookie é informações armazenadas pelo navegador. Isso para vocês verem que palavras do vocabulário estão incluídas nesse mundo digital com um sentido totalmente diferente, ok, students? Então, para vocês aí ficarem ligadinhos nessa era digital, ligadinhos nesse mundo digital, eu trouxe aqui essas palavras para vocês. Registrem, anotem tudo e vamos praticar inglês cada dia mais. O que é digital age? Aparelho digital, câmera digital ou era digital?
Acertou quem disse era digital. Ok? Hoje a gente não tem mais tempo para continuar. Próxima aula a gente continua falando mais sobre esse tema. Eu fico por aqui. Kisses and bye bye.